Já faz algum tempo, mas eu escrevi o roteiro desse vídeo no final de tarde de domingo, o horário no qual, nesse último ano da minha vida, eu aprendi a nutrir um sentimento indescritível de ansiedade e desespero diante do dia seguinte. Não só do dia seguinte, como do amanhã. Amanhã sendo tanto o dia seguinte de fato, quanto os vários que vêm diante dele. É aquela velha história que a gente bem conhece. Viver a semana ansiando pelo final dela, chegar na sexta-feira animado pro sábado, aproveitar o sábado e passar o domingo com aquela sensação agridoce de ainda estar de folga, mas saber que no dia seguinte tudo reinicia. É assim com a maioria de nós desde a infância, mas eu admito que nunca foi tão intenso pra mim quanto nesse último ano. E em 2023 eu comecei a trabalhar pela primeira vez na minha vida. Um emprego CLT, 9 horas por dia, de segunda a sexta. E eu juro que eu nunca me senti tão exausto. Não era só rotina, era algo a mais que me atingia. Eu sinto que eu nunca fui treinado pra ser adulto e quando chegou a hora, tudo pareceu vir de uma vez. Eu sei que é normal ser assim, mas é exaustivo pra caralho. E exaustivo não é a única palavra, é frustrante. Eu me pegava olhando no espelho e pensando comigo mesmo sobre tudo que eu tinha vivido até então e sobre a vida que eu tinha agora, e era um negócio que me deixava mal de verdade. Sabe quando você tá na época de escola e tudo ao redor parece desconhecido? As pessoas mais velhas te falam, os professores, os seus pais, sobre como a vida fora da escola é difícil e você tem que aprender a tomar decisões e ter responsabilidade agora, que senão vai ser muito mais difícil depois. E você até entende, mas isso não te abala, porque naquele momento você não tem a ideia real do que é o mundo lá fora. Então você só ouve elas e depois volta a fazer o que você tava fazendo. Colar chiclete embaixo da carteira pra prender na calça do próximo infeliz que sentar nela. Ou rabiscar a parede do seu quarto, alguma coisa assim. E tipo, quando as pessoas falam isso pra você, você olha pra elas e você não sente medo, porque você olha pra elas e pensa, porra, eu não vou chegar nesse ponto. É como se quando você é mais novo, você tem uma segurança sustentada por absoluto nada de que vai dar tudo certo quando você ficar mais velho. Você pensa no futuro e ele parece radiante, mágico, incrível. Você tem centenas de sonhos, objetivos e aspirações e tudo parece alcançável. Tudo parece que é só esticar o braço que você consegue tocar. Mas não é. Desde pequeno eu sempre fui muito sonhador. Eu queria um monte de coisa e tinha uma porrada de objetivo. Eu queria ser mangaka, ilustrador, eu queria ser escritor, eu queria ser cantor, guitarrista, baterista, produtor, ator, comediante, youtuber, isso e aquilo. Eu fazia os meus desenhos tortos, escrevia minhas músicas ruins, contava minhas piadas sem graça e gravava meus vídeos mal feitos. E eu tinha uma segurança tão grande de que eu conseguiria fazer dar certo com todas essas coisas. Parecia tão definitivo pra mim, tão óbvio, tão certo. Mas aí o tempo passou, eu entrei no ensino médio e não ganhei minha placa de 1 milhão de inscritos, nem de 100 mil. Eu passei pelo ensino médio e não publiquei meu livro, nem mais nada relacionado a ele desde 2019. Eu me formei no ensino médio e não lancei mangá nenhum. Eu entrei na faculdade e não aprendi a cantar, nem a tocar nenhum instrumento, nem a produzir músicas incríveis como eu gostaria. E é claro, eu não virei um músico conhecido. Eu passei pela faculdade e não virei comediante nem ilustrador profissional. Eu cheguei no último ano da faculdade e arrumei um trabalho CLT em uma empresa que não tem nada a ver com o que eu planejava, fazendo aquilo que na infância e na adolescência eu mais tinha medo de acabar fazendo na minha vida, trabalhando no escritório, mexendo em planilha no Excel, vivendo as semanas com dificuldade e tentando aproveitar o mínimo do meu tempo livre, ansiando pelo final de semana, me revirando de ansiedade e desespero no fim de tarde de domingo, pensando no dia seguinte, digitando esse roteiro sem planejamento algum e incerto de que rumo eu daria pra ele, escrevendo até sentir que já deu, enquanto observava a noite chegar pela janela do meu quarto e ouvia o álbum More 2016 do Corbin, o álbum que eu nem sei dizer de que gênero é, mas que nos últimos meses da minha vida se tornou uma parte importantíssima dela. É sério, escutem All He Touch Is There, é uma obra de arte. Mas então, eu te pergunto, quando você chega num ponto de medo, incerteza e insegurança, sem esperança, sem rumo no futuro, quando os dias difíceis parecem não ter fim, ao passo em que os dias bons parecem passar num piscar de olhos, quando você desgasta sua saúde mental e física num espaço de tempo de 5 meses, e segundo seus cálculos ainda vai precisar passar por mais 5 anos disso pra começar a pensar em mudar de vida, o que você faz? Se você veio nesse vídeo esperando uma resposta de mim, me desculpa mesmo, mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que já ficou óbvio pra você que eu tô na mesma, que essa resposta que você quer eu também quero, mas eu não tenho. Mas sabe de uma coisa? Não é porque nós não temos essa resposta que não podemos ir atrás dela. Então, por que em vez de nos contentar com a angústia vazia e temerosa que a segunda-feira estressante nos causa, a gente não tenta pensar num jeito de sair dessa? Pode não ser a solução definitiva, pode nem ser uma solução de fato, mas se nos der um mínimo de esperança, deve valer a pena, não? Então tá bom. Considerando que eu não sou psicólogo nem estudo essa vertente, minha área é de design na verdade, vamos tentar propor um exercício improvisado aqui. Eu vou descrever uma versão dele que se aplica a mim e a minha situação, mas o que eu quero que você faça, se você tiver afim, é pegar somente o conceito dele e aplicar de forma que faça sentido pra você, beleza?
Primeiro, se você não tiver uma garrafa, pega um copo e enche ele com água. Agora bebe essa água toda, não precisa ser de uma vez. Eu, como eu tenho uma garrafa, vou beber mais ou menos o equivalente a um copo. Eu, no caso, a pessoa que escreveu esse roteiro, não a pessoa que tá gravando. Mas eu vou fazer isso também agora. Agora pensa num álbum ou numa playlist que te faz sentir bem. Não precisa ser necessariamente de música feliz, apenas algo que te acalma ou te ajuda a ficar mais de boa. No meu caso, eu coloquei o álbum Warm Food do que tá no meu Spotify. Eu vou colocar de novo agora enquanto eu gravo isso. Deixa eu tocar por algum tempo, pode ser só alguns minutinhos. Enquanto isso, tem um exercício bem básico de respiração, chama respiração 4-2-6. Na verdade tem vários nomes, mas enfim, você tem que puxar o ar por 4 segundos, segurar por 2 e soltar por 6. Se parecer muito e você sentir que não aguenta, pode fazer por menos tempo. O importante é que o tempo que você passa soltando seja maior que o tempo que você passe puxando. Agora sim, vamos lá. Pense em um objetivo seu, o que você quer alcançar. No meu caso, eu quero trabalhar com o que eu gosto, sentir satisfação em fazer o que eu tô fazendo. Não precisar acordar cedo na semana para trabalhar, mas sim fazer isso como uma escolha minha. Com isso em mente, vamos pensar no que é necessário para alcançar isso. No meu caso, eu preciso tornar alguma vertente do que eu gosto rentável. E para chegar nisso, eu preciso primeiro criar uma comunidade em alguma dessas vertentes. Eu tenho algumas opções: música, escrita, ilustração, YouTube e, em último caso, design. Que apesar de ter sido a minha faculdade, eu admito que não é algo que eu quero fazer por um longo período na minha vida. Eu adoro design, mas eu prefiro produzir conteúdos autorais, sabe? E você, conseguiu pensar em algo até agora? Se tiver difícil, pode pausar o vídeo um pouco. Talvez tirar mais um tempo pra só ouvir as músicas que você colocou, talvez dar mais um gole na água ou pegar mais um pouco. Se você conseguiu pensar, vamos pro próximo passo. Esse, eu admito, é um pouco mais cruel, mas é importante. Vamos pensar um pouco mais realista. Sobre esses caminhos que você tem pra seguir, o que você tem mais garantia? Por exemplo, eu quero sim fazer música e me apresentar em palcos de shows. Eu quero sim lançar livros, quadrinhos e mangás, ter uma conta popular de ilustração e, sei lá, vender commission, abrir um Patreon, ter um canal popular no YouTube com uma comunidade fiel e tudo mais. Mas é preciso ser realista. Dentro do tipo de música que eu quero fazer, é necessário ter muito mais desenvoltura e conhecimento do que eu tenho e do que eu vou ter tão cedo. Então é algo que vai necessitar muita disponibilidade de tempo e dedicação. Essas que, se eu escolher até agora, não vai sobrar mais nenhuma pros meus outros objetivos, e eu admito, eu sou o tipo de pessoa que não consegue ficar numa coisa só por muito tempo. Da mesma forma, se eu quiser seguir o caminho da escrita, eu vou precisar de muita dedicação, porque eu nasci no Brasil. E brasileiro pode até gostar de ler livro, mas não de outro brasileiro, a não ser que seja de algum youtuber ou comediante estúpido. Então, não, eu não tenho cabeça pra seguir carreira de escritor agora. O que resta então? Ilustração e YouTube em principal. E quando eu penso sobre isso, eu admito, eu sinto muito mais segurança do que as outras duas opções. Não é como se eu já não tivesse tentado outras vezes e flopado. Mas eu não sei, dessa vez parece diferente. Eu não sei se o tempo ou a experiência adquirida com tentativa ou se as minhas novas referências e entendimentos sobre a plataforma que eu uso, mas eu sinto dessa vez que dá pra tentar algo. E não, eu não tenho garantia nenhuma de que vai dar certo, mas se eu não tentar, aí é que não vai mesmo. Mas tá bom, se essas duas vertentes, apesar de parecerem bem mais promissoras pra mim do que as outras duas, ainda não são 100% seguras, eu tenho que apostar em alguma outra opção. Uma que não é a minha favorita, mas que, se eu conseguir substituir a minha realidade atual por ela, já vai ser um puta de um alívio. E é aí que voltamos com design. Algo que eu tenho faculdade, experiência mínima de freelance e interesse genuíno. Além de ser uma profissão que pode me render um trabalho formal com uma remuneração pelo menos decente. Perfeito então. Vamos ver o que a gente tem até agora. Temos um objetivo, trabalhar com o que eu gosto. Temos definido o necessário para alcançar. 1. Criar uma comunidade em alguma vertente desejada. E 2. Tornar essa vertente rentável. Temos as vertentes que queremos seguir: música, escrita, ilustração, YouTube, design. E um filtro baseado no que é mais realista e garantido: design, YouTube e ilustração. Agora vem o próximo passo: pensar no que precisamos fazer para trabalhar de forma a atingir nossos objetivos nessas vertentes. Se ficou confuso, eu vou explicar de maneira prática. No meu caso, para conseguir construir uma comunidade no YouTube, eu preciso essencialmente produzir vídeos. Considerando o tipo de vídeo que eu faço, eu preciso ter temas definidos, consumir obras diversas, escrever roteiros, gravar os áudios, editar eles e construir um visual interessante por cima. Para conseguir uma comunidade de ilustração, eu preciso, bem, fazer ilustrações. Claro que é mais do que isso na realidade, mas mais do que qualquer coisa, eu preciso interagir com outras pessoas e outros artistas pequenos também. Para conseguir um emprego de design, eu preciso de um portfólio minimamente decente, porque é foda contratar design nesse portfólio. E se você chegou até aqui, agora falta só mais um passo, que é definir o primeiro passo para cada uma dessas coisas. No meu caso, para produzir meus vídeos, eu preciso primeiro ter uma obra ou tema para falar sobre. E olha só, esse vídeo é justamente resultado disso. A partir daí, a primeira etapa de fato é escrever o roteiro, o que nesse caso eu já fiz. Se considerarmos o YouTube, você poder ver esse vídeo já significa uma vitória para mim. Para evoluir como ilustrador, eu preciso ter definido o que eu quero me focar. Então eu montei um plano de estudo com o que eu mais queria me desenvolver e agora estou trabalhando em cima disso. Para fazer meu portfólio, eu precisava primeiro ter definido o que eu queria ter nele. Essa etapa eu concluí. Depois eu precisava de fato colocar a mão na massa e começar a planejar ele de maneira visual. Mas e você? Qual o seu primeiro passo? E se você já deu ele, qual o seu próximo passo? Se você concluiu esse exercício comigo até aqui, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e tenha dado uma luz ou pelo menos uma faísca de esperança do que fazer com o restante do dia de hoje, ou com o dia de amanhã, ou com o seu próximo dia livre. Se sentir que fez
fez diferença, pode voltar nele quando se sentir sem esperança de novo. Se não, tudo bem, eu não sou psicólogo. Obrigado por assistir, até um outro vídeo.